Este fórum nasceu da paixão destes dois grupos e nasceu de uma necessidade que temos, que estes dois grupos, desde que foram criados, sentiram de mudar um pouco o modo como vemos as coisas e o modo como o sistema se encontra neste momento. Estas conferências reuniram diferentes ativistas, diferentes movimentos cívicos, diferentes entidades, que tinham como tema comum querer mudar aquilo que se passava no mundo. O que queremos deixar também com este fórum, obviamente, e com os palestrantes, será uma consciência mais profunda, uma visão mais crítica e desperta e uma percepção de novas possibilidades. É com esta inspiração e com estas novas possibilidades que falamos também de democracia económica e que é esse o espírito do tema, que é esse o espírito deste fórum. And this is dentro deste espírito, so within the spirit, I will pass the word to my colleague and we will explain, both of us, what is economic democracy. Bom dia a todos e a todas. O meu nome é Alexandra, sou também uma das pessoas que faz parte do Grupo Portugal, assim como a Patrícia, o Luís Miguel Dantas, o Ricardo Moraes Pequeno, que está lá fora, e temos tido alguns voluntários a colaborar connosco e mais recentemente temos um voluntário que tem sido mais assíduo, que é o Tiago Freitas, que também tem estado ali por fora, acho eu, não está cá dentro. Está ali, desculpa, Tiago. Quero-vos dar as boas-vindas e agradecer desde já a participação de todos. Eu vou falar em português e a Patrícia vai, em simultâneo, fazer a tradução daquilo que eu estou a dizer em inglês. Se quiseres. Queres? Queria só acrescentar, assim, nós temos aqui um texto que foi preparado por todos, não é um texto só de nossa autoria, é um conjunto de ideias do grupo, e que pretende neste momento explicar e enquadrar, contextualizar o que é a democracia económica e para que é que ela serve, ou de que forma é que ela pode ser uma alternativa àquilo que estamos a viver atualmente, nomeadamente em termos socioeconómicos. Tem-nos dito que temos um problema de dívida. Isto é correto, claro. Os governos e os particulares devem tanto dinheiro que essa dívida nunca poderá ser paga pelos cidadãos comuns. Mas a solução que os nossos políticos têm oferecido não é a solução para o problema. Aumentar simplesmente as medidas de austeridade e forçar a população, em geral, a apertar o cinto e a pagar a dívida, não vai resolver este problema económico sistémico. Todas estas medidas só conduzirão a mais sofrimento e à inflação da dívida e farão com que as pessoas e a economia sofram mais. Quando as pessoas devem dinheiro, devem-no a alguém. Esse alguém é obviamente mais rico do que elas, ou não poderia ter-lhes emprestado dinheiro à partida. Então, porque é que somos nós, pessoas das classes média e baixa, que temos de sofrer ainda mais, enfrentando mais medidas de austeridade? Não faz sentido. Porque é que pessoas comuns como nós, que apenas lutam pela sobrevivência, têm de ser responsáveis por pagar as dívidas dos mais ricos? Faz muito mais sentido amortizar ou anular as dívidas e deixar que quem tem o controle e detém o poder financeiro lide com as perdas, porque esses sim podem pagar. O que está a acontecer na Europa é mais do que uma crise de dívida. É também uma crise de desigualdade. Durante os últimos 50 anos, quase todo o crescimento da economia se concentrou numa fração de 10% das pessoas, enquanto que as outras viram a sua situação económica agravar-se gradualmente. E o que fizeram com o seu dinheiro os que enriqueceram ainda mais? Em vez de o aplicarem em investimentos produtivos genuínos, que levariam ao crescimento económico e a mais emprego, têm-no usado para a especulação e ganho financeiro. No entanto, sabemos que nem a especulação, nem os lucros financeiros adicionam qualquer riqueza ao mundo. Ambos drenam a riqueza da parte produtiva da economia. Foi esta economia especulativa, daqueles que mais acumularam, que nos trouxe a dívida. Portanto, devem ser os muito ricos, e não o cidadão comum, a resolver a crise da dívida em que nos encontramos. E de forma a resolver esta crise, esta tendência tem de ser alterada, e tem de ser alterada agora. Além das crises financeiras e da desigualdade, temos também uma crise de recursos e uma crise ambiental. Na economia atual, recursos naturais insubstituíveis são usados como se fossem ilimitados, não sendo tida em conta a energia da natureza que é necessária para criá-los.
Petróleo, gás, carvão, minerais e metais são apenas exemplos de matérias-primas cada vez mais difíceis de extrair porque estão a extinguir-se. Mas não estamos apenas a esgotar indiscriminadamente os recursos limitados, sem qualquer preocupação ou planeamento de futuro. Estamos também a destruir os ecossistemas dos quais depende a nossa sobrevivência. Economistas calcularam que os serviços gratuitos da natureza que nos proporciona, que os serviços que a natureza nos proporciona, como a polinização livre, reciclagem de água, transportes de nutrientes, etc., representam muitas vezes o equivalente ao valor de toda a atividade económica humana no mundo inteiro. Em vez de reconhecer esta dádiva e tentar trabalhar em harmonia com a natureza, o sistema capitalista, na sua procura de lucro a curto prazo, está a destruir a uma velocidade alarmante a vida dos sistemas de suporte que a natureza nos proporciona. Até agora, já degradámos 2/3 de todos os sistemas naturais e a destruição continua a uma velocidade tão alarmante que um estudo recente das Nações Unidas afirma que a capacidade da Terra de sustentar as gerações futuras já não pode ser tida como garantida. Coloca-se então a questão: por que é que estamos a destruir a Terra a este ritmo, sem consideração pela nossa sobrevivência a longo prazo? A razão prende-se com a natureza do sistema capitalista de mercado livre, que dá o poder de decisão de como alocar os recursos aos indivíduos com mais poder económico e às empresas privadas. Em vez de serem eficientes na sua globalidade, como afirmam os defensores do mercado livre, as empresas são apenas eficientes em maximizar os seus próprios lucros a curto prazo. Tendo em vista esta maximização com evidências nos relatórios trimestrais, os executivos só pensam a curto prazo. O seu principal objetivo é o aumento dos seus próprios bónus. De uma forma geral, muitas destas pessoas não se importam com a natureza, com a sobrevivência humana ou com o bem-estar dos trabalhadores. E mesmo aqueles que têm esta preocupação são condicionados pelo objetivo de maximizar os lucros que o sistema lhes impõe. As suas únicas motivações são o aumento dos lucros em prol dos seus acionistas e a tentativa de transferência dos custos, tanto quanto possível, para a sociedade como um todo. Então, o que é democracia económica? Na democracia política, todas as pessoas têm um voto, mas o verdadeiro poder está naqueles que têm dinheiro e nas corporações que pagam aos lobbies, que por sua vez voltam a dizer à população como administrar a economia. Na maioria dos países, aqueles que gastam mais dinheiro em campanha eleitoral ganham. Os que têm dinheiro influenciam a opinião das pessoas através do seu controle sobre os meios de comunicação social. Usam o seu dinheiro para fazer lobby por leis que lhes dão vantagem. E, através do poder económico, das corporações, decidem como devem ser alocados os recursos. O dinheiro está concentrado nas mãos de poucos e esses poucos detêm o poder real. E, como tal, detêm o poder de manipulação da máquina política. Podemos dizer, portanto, que em vez de vivermos numa democracia, vivemos numa ditadura controlada pelo dinheiro. Enquanto o dinheiro controlar a política e estiver concentrado nas mãos só de alguns, não podemos ter verdadeira democracia. A única maneira de alcançar a verdadeira autodeterminação entre as pessoas é garantir que o poder económico se distribua entre a população. Em tal sociedade, todos terão uma maior influência na alocação dos recursos. Os níveis de dívida serão reduzidos e as prioridades serão deslocadas da maximização dos lucros para a maximização do bem-estar e sobrevivência das pessoas a longo prazo. Isto é o que chamamos de democracia económica. É uma economia do povo, para o povo e pelo povo. Porquê é que na democracia económica as prioridades são transferidas dos lucros para o máximo bem-estar? A resposta é simples. A maioria das pessoas não está obcecada com o dinheiro. Na verdade, as pessoas estão preocupadas com a sua qualidade de vida e das suas famílias, com o futuro dos seus filhos e com a sobrevivência da espécie humana. O dinheiro é apenas uma ferramenta para atingir esse fim. O objetivo da obtenção de lucros e a exploração da natureza tão prevalentes na sociedade atual tornou-se uma obsessão. E o problema é que o sistema económico e político de hoje suporta esta obsessão e estimula a tendência para o materialismo. Portanto, aqueles poucos obcecados com o poder económico e ganância acabam por se tornar bem-sucedidos e acabam em posições de poder. Se não existir nenhuma força contrária que controle este poder, a ganância inata destas pessoas pode eventualmente destruir a economia, a sociedade, a nossa própria cultura e, finalmente, a natureza.
Estamos então reunidos neste fórum exatamente para partilhar e explorar outras opções alternativas a esta tendência atual, nomeadamente a democracia económica, para a qual existem várias orientações práticas. Aqui e agora só vamos ter tempo de mencionar algumas delas. A saber, imputar as dívidas àqueles que lucram com o setor financeiro, ou seja, anular ou amortizar a dívida que não pode ser paga, não aplicando medidas de austeridade às pessoas comuns e deixar os banqueiros e outras pessoas ricas que apostaram nos mercados financeiros lidar com as perdas. Colocar tetos à riqueza e aos rendimentos. É fundamental estabelecer um limite sobre os rendimentos, definido o salário máximo, por exemplo, e sobre a acumulação de riqueza. Os recursos do mundo são limitados e, para proteger a vida de todos, a sociedade tem o direito de impor restrições à quantidade de riqueza que qualquer indivíduo deverá acumular. A última das orientações que vamos apresentar agora é apostar nas 3 camadas da economia. Isto é, acabar com as corporações e estruturar a economia em 3 setores diferentes. Primeiro, deixemos que o Governo administre as grandes indústrias-chave, tais como indústrias de petróleo, caminhos ferroviários e sistemas rodoviários. O comum argumento de que as empresas estatais são sempre ineficientes é falso. Temos, por exemplo, a Statoil, a petrolífera norueguesa, que é tão eficiente como qualquer outra companhia no setor do petróleo. Os seus acionistas são todas as pessoas da Noruega e não apenas alguns investidores privados. Segundo setor. Relativamente às médias e grandes empresas, devemos incentivar a criação de cooperativas e outras formas de empresas onde os trabalhadores sejam coproprietários do negócio. Isto porque, como proprietários, trabalhadores e membros da comunidade, juntamente com as suas famílias, terão uma perspectiva mais consciente, acuando da tomada de decisões, do que gestores ausentes que, inclusivamente, podem viver num país que não é o seu de origem e numa comunidade completamente diferente daquela em que a empresa opera. Finalmente, e o terceiro setor, no que diz respeito a pequenos negócios, as empresas privadas devem ser incentivadas. Ou seja, o verdadeiro problema da nossa economia é que o capitalismo funciona melhor em pequena escala. Em suma, a economia será mais bem servida quando forem considerados os interesses de todos. E isso só poderá acontecer quando verdadeiramente tivermos democracia económica. O que implica que as pessoas comuns, e não um grupo minoritário de 1% em Portugal, Espanha, Itália e Irlanda, possam decidir o seu próprio futuro económico e político. Isto é a democracia económica. E mais do que qualquer outra coisa, esta é a democracia de que precisamos hoje.